Deixe o like, comente e compartilhe, significaria muito para mim. Ao andarem pela cidade, Ian e Lai chamam a atenção devido a Lai aparentar ser um lobo comum, fazendo com que pensem que ele é um jogador de nível baixo. Enquanto isso, Ian decide que vai fazer a missão de subjugar um acampamento Goblin. É então que ele se aproxima de um NPC de nome Rafael. Ian o cumprimenta, e mesmo após resetar seu personagem, a afinidade entre eles não havia resetado. Ao falar com ele, Ian confere a missão e vê que precisaria de um time de pelo menos 2 pessoas para poder aceitar a missão. Logo após, ele fala com seu amigo para que aceite seu pedido de entrada na guilda. Então Hers, nome do amigo de Ian no jogo, aceita o pedido. Ele vê que Ian já está no nível 20 e fica impressionado, então pergunta como ele havia conseguido subir de nível tão rapidamente, e mesmo os magos negros, famosos por uparem rápido, ainda não haviam chegado nesse nível. Ian se aborrece e pergunta com quem ele pensa que está falando, dizendo que logo ele o alcançará. Então Ian cumprimenta o pessoal da guilda no chat e pergunta se eles conhecem alguém que estaria próximo do nível 40, explicando que mesmo que a pessoa não aguente, para ele não faria diferença, pois pretende fazer tudo sozinho, o que deixa seus amigos chocados, pois não teria como fazer a missão sozinho. É então que Ian explica que conseguiu uma invocação poderosa dizendo que ela o carregará durante a missão. Carvin, um de seus amigos, fala que tem uma amiga nível 45, porém a classe dela não tem habilidades de combate por ser uma sacerdotisa e artesã, sendo essa segunda classe a de cozinheiro. Mesmo com tudo isso, Ian pede que ele peça a ela para entrar em contato com ele quando entrar no jogo. Então Ian sai para fazer as missões anteriores antes que Carvin fale com ele novamente. Próximo a uma cachoeira, Ian vê alguns monstros nível 30 de nome Corcun, os quais lembram muitas onças. Ian pensa que seria bom ter um, pois Lai não era tão estiloso. Ao mesmo tempo, Lai pisa com força no chão, fazendo Ian achar que seus pensamentos seriam compartilhados, o que o deixa bastante nervoso, tentando explicar a Lai que ele é muito importante para Ian. Enquanto isso, Lai está com os olhos fechados como se estivesse irritado. De repente, um brilho azul toma o corpo de Lai enquanto um vento forte corre ao seu redor. Ian grita por Lai e com medo se pergunta o que está acontecendo. Uma notificação aparece. Vários raios vermelhos caem ao redor de Lai. Seus olhos brilham vermelho e vemos o que dizia na janela. Lai está evoluindo, deixando Ian com um sorriso enorme e os olhos brilhantes. Ele se pergunta por que agora, e qual seria a condição para que a evolução aconteça. Então um forte feixe de luz branca cobre todo o corpo de Lai e um círculo mágico aparece sobre ele. Ao observar os status de Lai, Ian nota que o potencial dele havia chegado a 100. Ele se pergunta se a aparência de Lai iria mudar e caso ele ficasse maior, Ian poderia montar nele. Então todo o corpo de Lai fica vermelho. O feixe de luz branco fica todo vermelho e vemos a nova forma de Lai. Ele havia mudado de um lobo comum para um lobo de juba vermelha. Outra notificação aparece dizendo que a habilidade treinador intermediário havia subido 2 níveis. Por ter conseguido sua primeira evolução, Ian ganhou 30 pontos em liderança e mais 1.500 pontos de fama por ter invocado um lobo juba vermelha pela primeira vez. Com uma risada cheia de felicidade, Ian comemora a evolução de Lai. Depois de evoluir, Lai ganhou uma habilidade única, fazendo com que de todo o dano causado, 15% seria convertido em vida e em caso de crítico, 50% do dano seria convertido. E também a habilidade Sangramento será ativada durante o crítico, fazendo que durante 10 segundos, ele sofra 20% do dano causado por Lai. Sua raridade também mudou de normal para raro. E ainda poderia evoluir. Tremendo de emoção, Ian faz carinho em Lai e pergunta se eu conseguiria o carregar nas costas e prontamente Lai deita para Ian subir e logo após eles saem em disparada e ao chegarem ao desfiladeiro Somur, Ian usa seus buffs em Lai e manda ele atacar 3 goblins que estavam mais à frente e ele atacaria mais atrás. Lai parte rapidamente para o ataque. Com um rugido enorme ele avança e os goblins percebem Lai.
O primeiro Goblin que ele atacou sofreu 89% de dano com apenas um ataque, ativando o sangramento que termina de finalizar o Goblin, fazendo Ian se impressionar pois o Goblin é nível 40 e morreu com apenas um ataque. Ao comemorar, Lai acaba se distraindo e um dos Goblins acaba o acertando com o bastão e revoltado Lai revida com uma patada e continua atacando enquanto recupera parte da vida perdida. Quando está quase derrotando o segundo Goblin, o terceiro quase chorando tenta fugir, porém Lai derrota ele com um ataque crítico, deixando Ian de boca aberta. Ele o parabeniza lhe dando um abraço. E continuando, Lai continua a finalizar os Goblins sozinho enquanto Ian assiste deitado em uma pedra. Nessa hora, Carvin chama Ian e ele avisa a Lai que já poderia parar. Carvin diz que sua amiga topou participar, dizendo que ela se chama Harry. Carvin pergunta se ele tem mesmo certeza, pois ela não conseguiria lutar, no que Ian diz que acabou de limpar o desfiladeiro Sumur e havia subido 5 níveis em meio-dia, e confiante, Ian em pensamento diz que em 2 meses ele vai chegar ao nível 100 e vencer a aposta. Ian entra em contato com Harin e depois de se apresentarem, eles marcam de se encontrar na ferraria da cidade. Ao chegar, ele encontra ela encostada na parede. Os dois se cumprimentam e Ian pergunta por que ela queria fazer aquela missão. Ela explica que seria para uma missão de cozinheiro. Ela precisa antes fazer essa missão para ter acesso ao castelo e conseguir a missão com o cozinheiro do Duque, deixando Ian confuso. Então ele relembra que Carvin havia lhe contado sobre a classe artesã de Harin ser cozinheiro. Harin diz que está quase se formando em culinária. Ian diz que treinar uma classe artesã é difícil, porém devido à sua formação, deve estar sendo mais fácil. Conversando mais um pouco, Ian pergunta se na próxima vez ela poderia fazer algo para ele. Com um sorriso, ela diz que sim. De volta a Rafael, eles iniciam a missão. Ian invoca Lai, o que assusta um pouco Harry. Porém ele a tranquiliza dizendo ser sua invocação. Ela o parabeniza por já estar na missão dos Goblins. E ele diz que Lai é bem forte e já consegue lidar com os Goblins. Ela diz que mesmo estando no nível 45, ainda corre de batedores Goblins. Ian a conforta e ela agradece e diz que prefere cozinhar a lutar. Ela pergunta a Ian o nome do lobo. Ele responde e Harin acha fofo. Se apresenta a Lai e pergunta a Ian se poderia dar algo para ele comer. Ian confirma e ela dá a Lai um bife que após ser comido aumenta a vitalidade de Lai em 200 pelos próximos 20 minutos. Ian fica impressionado ao descobrir que a comida aumentaria os status, pensando que se manter próximo a Harin seria bom para ele. Ele briga com Lai por comer tudo sozinho. Ele pede a Harin algo para comer, porém ela diz que não tem nada no momento, o deixando um pouco triste. Sorridente, ela diz que após a missão, vai preparar algo para Ian comer. Pressionando ela, ele a faz prometer. Chegando ao desfiladeiro, eles se encontram com a equipe que Rafael havia mandado na frente. Hugo, o líder da equipe, agradece a Harin e Ian por virem ajudar. Ian nota outros jogadores que também vieram participar, porém não se importa e segue em frente com Harin. Temos uma imagem do exército humano e dos Goblins, prestes a iniciar a batalha. Hugo ordena o ataque e ambos os lados partem ao mesmo tempo. Harin com medo pergunta se vai ficar tudo bem. Ele a tranquiliza dizendo que basta ela seguir o que eles haviam combinado durante o caminho, que ela deveria usar os bufos nele e em Lai, atrair a atenção dos monstros e usar a magia de escudo para se proteger. Devido a sempre usar quando está com medo, ele seria forte o suficiente para que ela se proteja. Ela pensa um pouco e diz que vai confiar em Ian, no que ele diz para ela confiar em Lai. Com o plano em prática, Harin começa a atrair os Goblins enquanto usa o escudo para se proteger. Ian fica aliviado por saber que está tudo dando certo e continua a derrotar os Goblins junto a Lai, conseguindo upar para o nível 27.